Como vocês já sabem, né, já acompanharam em todos os módulos anteriores, eu gosto muito de começar falando sobre conceitos. E é sobre isso que a gente vai trabalhar nessa aula. O conceito da transição de carreira. E eu vou apresentar para vocês um conceito um pouco disruptivo a muitas coisas que vocês podem já ter lido, já ter estudado, já ter visto por aí. Isso pode abrir muito a cabeça de vocês em relação ao momento de carreira que vocês estão vivendo, histórias que vocês já vivenciaram na carreira de vocês e principalmente como projetar tudo isso daqui para frente. Então, quando a gente escuta essa frase, eu fiz a minha transição de carreira. Afinal de contas, gente, o que isso de fato significa? Bora pensar junto? Olha só que interessante. Quando a gente fala em transição, transição significa passagem de um lugar, de um estado de coisas ou de uma condição, etc., a outra. A gente está falando aqui de alguma mudança. E as mudanças podem acontecer de diferentes formas dentro da carreira. Comece a pensar, quais foram as mudanças que você já fez na sua carreira até o momento? Olha só que interessante. Na carreira, existem diferentes tipos de mudanças que podem acontecer. E para classificá-las, nós vamos usar 3 fatores importantes. O impacto que será gerado, o preparo necessário e a sua prontidão para dar o próximo passo. Você já pensou nesses 3 elementos quando você fala ou quando você pensa em transição de carreira? Quando a gente pensa no impacto que será gerado a partir de um movimento ou de uma mudança na sua carreira, o que passa na sua cabeça? Quais são as consequências que vão acontecer? O que será necessário demandar? Quais serão os custos de tempo, de investimento financeiro que você precisa fazer? Tudo isso faz parte dessa análise, tá? E quando a gente fala em preparo, a gente vai olhar muito das nossas competências técnicas, nosso conhecimento, a nossa história, que já foi construída, somado ao caminho que a gente vai construir para que essa transição aconteça de forma organizada. E essa palavra vai ser muito importante aqui para a gente. E por fim, a prontidão é quando tudo isso está muito claro e você se sente preparada para encarar esse desafio que pode já estar batendo na sua porta há um tempinho, tá? Por isso que eu uso sempre o termo tirar o plano do papel e colocar em ação. Às vezes a gente para na etapa de preparo e fica se preparando por tempos e tempos, meses, anos, e a gente nunca se sente apta a dar esse próximo passo. Então, quanto mais específico tudo isso tiver, mais fácil vai ser para você se sentir segura e dar esse próximo passo, certo? E olha só que interessante, como que a gente pode classificar uma transição de carreira? Como que a gente vai categorizá-la? Quanto maior o impacto e a necessidade ou o caminho de preparo para que você esteja pronta para o seu próximo passo, maior vai ser a complexidade dessa mudança, dessa transição. Quando eu fiz esse desenho, muita coisa ficou muito clara para mim. Por isso que esse conceito passou a ser bastante disruptivo na minha cabeça há muitas coisas que eu já vinha estudando sobre transição de carreira. O que eu sempre ouvi? A transição de carreira é um movimento bastante impactante, onde você faz uma mudança muito grande de estratégia na sua carreira. Ou você muda de área, ou você muda de estratégia de negócio, por exemplo. Que é sair de uma CLT e começar a empreender. Que é você sair da área da psicologia, por exemplo, e se tornar bióloga. São esses os conceitos mais comuns. E é por isso que é comum identificarmos mais facilmente que a transição de carreira tem relação somente com mudanças de maior impacto e necessidade de preparo. Então, tudo aquilo que exige menos não é visto dessa forma. Mas, gente, para mim, isso vai muito além. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Eu considero todas essas possibilidades aqui como mudanças que geram impacto e que principalmente geram a necessidade de preparo. A gente precisa de um planejamento para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. Quais são essas mudanças? Uma mudança de cargo. Imagina você trabalhando em uma empresa como analista de marketing e você vai trabalhar como analista de inteligência de mercado. São áreas muito próximas, são bem correlatas. Porém,
vai te exigir preparo, vai te exigir adaptação para que você execute essas atividades de forma adequada, para que você se sinta parte desse processo. Simplesmente fazer essa mudança e te colocar frente a um desafio novo, que é o que muita empresa faz atualmente, que é o que muitos profissionais topam fazer, flui de forma diferente se você se preparar e organizar isso na sua cabeça como uma mudança, de fato, como uma transição na carreira. Faz toda a diferença, gente. E é por isso que muitas empresas investem em líderes que desenvolvem pessoas, em departamentos de RH que trabalham carreira e organizam esse plano de desenvolvimento de forma adequada. Então, a gente sempre está pensando nessas ascensões, ou seja, nessas mudanças, de forma adaptativa. E para isso a gente precisa ter plano, para isso a gente precisa ter desenvolvimento, certo? Outra mudança importante, mudança de área de atuação. Essa é mais comum dentro das transições. Eu saio então da engenharia para a medicina. Eu mudo do direito para a psicologia. Essas mudanças elas podem acontecer de N formas. Eu posso nunca mais trabalhar com direito e só trabalhar com psicologia. Ou eu posso aglutinar o meu conhecimento em direito ao meu novo conhecimento em psicologia e transformar isso em algo muito diferente e potente no mercado. Como, por exemplo, trabalhar com a psicologia jurídica é uma super alternativa. E olha como você se torna uma profissional diferenciada, com muito conhecimento em ambas as áreas para poder lidar com isso. Faz muito sentido. A gente agrega o conhecimento da nossa história e dá continuidade a isso de uma forma. E por que eu estou trazendo esse exemplo para vocês, gente? É um plano completamente diferente de uma outra profissional que vai arquivar o seu conhecimento em direito e vai trabalhar somente com um novo conhecimento em psicologia. E aí a gente está falando também de histórias diferentes, escolhas diferentes e principalmente planos de ação divergentes em relação a como cada uma dessas duas profissionais, nesses exemplos que eu trouxe para vocês, vão lidar com o mercado, com as oportunidades. Então, a profissional que, por exemplo, opta em trabalhar com psicologia jurídica, talvez ela já tenha caminhos mais organizados dentro da carreira dela, puxando todo o networking da área jurídica que ela já fez até o momento, somado ao novo grupo de networking ou aos novos interesses que ela desenvolveu estudando psicologia. A outra profissional que arquiva o conhecimento dela e vai trabalhar puramente com a nova graduação, ela vai talvez precisar de um esforço um pouquinho diferente, né, de caminhos talvez alternativos para que ela conquiste um novo posicionamento, uma visibilidade. Então a gente está falando aqui literalmente de 2 planos e 2 momentos de mudança. E ambos precisam de planejamento, tá? Outra mudança importante é a mudança de nível hierárquico. Você mudar de júnior para pleno, de pleno para sênior dentro de uma empresa é algo que vai te agregar muito mais responsabilidade a cada nível hierárquico que você assume. A função de base de cada uma dessas atividades normalmente tende a ser a mesma. A grande questão é o nível de preparo de fato que você tem para executar isso. O quanto você será cobrada por uma entrega que você faz dentro do ambiente corporativo. E tudo isso tem relação também com o tempo de experiência que você atua na área ou com a complexidade das entregas que você já fez até o momento, somado inclusive ao seu perfil comportamental, que é o como você se comporta dentro da organização, dentro da empresa, para que tudo ocorra conforme a banda toca. Então, também entendo que a gente precisa de um planejamento para que isso aconteça. E muitas vezes ele está sob responsabilidade da empresa, da área de RH. E não necessariamente a gente precisa deixar com que o outro cuide da nossa carreira. A gente pode ter um plano para a gente mesmo. Pode ser que o ambiente organizacional não responda favoravelmente ao nosso plano. Mas se eu terceirizo isso e espero com que o tempo do outro resolva essa questão de mudança de nível para mim, posso ficar anos trabalhando como júnior e não tendo a minha alteração, principalmente de remuneração, que é uma das principais diferenças ali classificatórias dentro do mundo organizacional. Então, júnior acaba ganhando menos que o pleno, que ganha menos que o sênior. Então, muito disso tem relação com todas essas questões que eu construí aqui com vocês agora em relação à entrega e a preparo
tá? Então, também é uma mudança que demanda planejamento, tanto da sua parte quanto do outro. Mas como a gente já entendeu por aqui, né? Não deixe na mão do outro. Faça você e construa esse plano de forma organizada e adequada para que você possa fazer essa transição de forma mais descomplicada, mesmo que você tenha que sair da empresa que você está hoje para conseguir esse novo cargo que já está dentro do seu desejo, certo? Outra mudança importante é a mudança de nível de responsabilidade. Carol, o que você quer dizer com isso? Vamos lá. Quando a gente está dentro de uma empresa, num cargo já bastante sólido, com bastante conhecimento e reconhecimento, ou com um desafio importante ali a ser cumprido, você pode receber um presente da empresa, que pode ser um convite para que você seja líder de um projeto ou um focal point da sua área dentro de uma estratégia importante e corporativa. Muitas vezes isso vem como uma ação de reconhecimento a um trabalho que você já está executando muito bem. Ou seja, você já pode ser referência na sua área dentro daquilo que você faz para receber papéis de confiança como esses, certo? Porém, por menor que pareça, essa mudança ela envolve um alto impacto no seu nível de responsabilidades de entrega, de representação da sua área e de outras pessoas. E aqui muitas vezes a gente começa a ativar comportamentos de liderança, por mais tímidas ainda que possam acontecer no dia a dia, mas responder por outras pessoas, responder frente a grupos e ser porta-voz de resultados é algo muito importante dentro de um movimento de carreira. E de fato, e novamente, a gente precisa organizar como tudo isso vai acontecer. Como eu comentei com vocês, normalmente isso chega no nosso colo como um presente. Olha que desafio legal que eu tenho para você. Qual que é o grande gap que eu já vi acontecendo em várias situações dentro de empresa? O funcionário, o profissional, ele recebe esse presente muito feliz e não existe um plano para que ele possa aprender a como lidar com tudo isso. É hands-on, mão na massa, aprendizado diretamente na prática, o que eu também acho super interessante, super válido em alguns casos. Se porventura esse é o momento que você vai ter como desafio na sua carreira, volta 2 casas, se prepara, se organiza, busque pessoas que possam te trazer referência sobre como é fazer tudo isso, como é viver esse movimento dentro do mundo organizacional. E mesmo empreendendo, pode ser que você hoje participe de grupos de empreendedores que demandam esse tipo de atividade e você ainda pode se sentir um pouco desconfortável do como fazer, justamente por não saber quais são as necessidades ou quais são as principais demandas que são exigidas de você. Então, não bobeia, faça um plano de ação para lidar com tudo isso. Lembra? A gente está falando de impacto e preparo. Quanto maior, mais complexa vai ser a sua mudança. Então, você também vai classificar o quão complexo vai ser passar por cada uma dessas etapas, tá? Próxima mudança é a mudança do tipo de ambiente. Aqui a gente tem um exemplo clássico e fácil de lembrar, que é a mudança de trabalho da empresa para o home office. Isso foi realidade para muita gente durante a pandemia. Conheço pessoas que amaram essa mudança e pessoas que não gostaram nem um pouco da ideia de ter que trabalhar em casa. Cada pessoa tem um motivo diferente para isso. As histórias são diferentes, os contextos também são muito variados. E aqui a gente precisa começar a entender novamente qual que é o impacto que essa mudança gera, qual é o preparo necessário para que isso aconteça, para que a gente entenda essa complexidade. Vou trazer o meu exemplo. No meu caso, eu fui uma das pessoas que adorou a ideia de trabalhar em home office. Por quê? Na época, eu morava sozinha, somente com a minha cachorrinha. Eu tinha um ambiente completamente silencioso. Eu já tinha um espaço organizado dentro de casa para o meu trabalho acontecer. Então, tudo foi se organizando e tornando tudo isso muito mais confortável. Ao passo que conheço muitas profissionais, mães com crianças pequenas, com casas lotadas e com muito movimento externo. Todo mundo tentando se adaptar da melhor forma possível a uma pandemia. Todo mundo muito ansioso e preocupado com tudo o que estava acontecendo. Então, isso gerou uma complexidade também diferente para cada pessoa, mas
é uma forma muito interessante e muito conhecida dentro dos movimentos de transição. Então, quando eu conto a minha história de transição, esse é um elemento muito válido. Isso se conecta com a minha identidade, com as minhas necessidades. Bem como existem outros movimentos de mudança de ambiente, de pessoas que saem de um ambiente restrito e procuram ambientes mais movimentados para trabalhar porque se adaptam melhor. Então, tudo isso também faz parte da estratégia de trabalho que você tem para você, para o seu negócio, para identificar se isso de fato está compatível e se é sustentável. E aí, essa organização. E a partir disso, essa organização e preparo, com certeza, são bases para que isso se sustente de forma muito mais organizada, tranquila e descomplicada, né? Mais duas mudanças aqui que eu classifiquei para vocês, ó. É a mudança de empresa. Sim. Pensa você que já trabalhou em uma empresa pequena e familiar dentro da sua cidade e você tem o desafio de passar por uma mudança para uma empresa multinacional. Gente, a diferença pode ser gritante. Sair de uma pequena empresa com poucos funcionários para uma empresa com mais de 5.000 pessoas trabalhando junto, dentro de um ambiente só, ou em várias filiais espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Quantos processos novos existem? Como você vai se adaptar a toda essa realidade? Imagina que a comunicação dentro de um ambiente pequeno e familiar pode ser completamente diferente da comunicação em uma multinacional, incluindo aqui a questão do idioma, que pode ser super necessário para você e até então você nunca tinha utilizado. Nunca nem se preocupou em estudar inglês, espanhol, italiano. E por mais tentadora que essa oportunidade pareça, tem muitos profissionais que não se adaptam a essa mudança. Então, o impacto acaba sendo muito alto e o nível de preparo também. Então, entenda o tamanho do impacto que isso tem, o quanto de preparo esse profissional precisa e qual vai ser a complexidade dessa mudança em alguns casos. Como a gente já percebeu, para algumas pessoas isso vai ser fichinha, para outras não. E olha a tendência que a gente tem de ignorar essas informações e, de fato, não preparar. E aí lá na frente a gente vai se deparar com frustrações na carreira. Se tudo isso acontece antecipadamente, facilita muito o nosso processo de adaptação, gerando então uma transição muito mais descomplicada. Por fim, vamos falar sobre o tipo de contrato de trabalho. Quem sai da CLT e começa a empreender, muda completamente as regras de trabalho que você tem. Você não tem mais um horário fixo específico, você não precisa mais bater ponto. Muitas vezes você não vai ter um nível hierárquico para responder. A sua descrição de cargos vai ser completamente diferente, isso se ela existir. Então, tudo isso vai desconfigurando relações de trabalho e regras que você conhecia e que você vai passar a construir de outra forma. Bem como uma mudança de um contrato de uma pessoa que é concursada, tem uma carreira pública e vai para a indústria, para a carreira em CLT. Eu acompanho alguns casos de profissionais que estudam, fazem mestrado, estão muito imersos na área de pesquisa, constroem descobertas incríveis que podem ser aplicadas na indústria de uma forma muito inteligente e interessante. E parece um caminho muito possível, né? Sair da área de pesquisa e ir para a indústria. Vamos pensar na área farmacêutica, por exemplo. Então, tudo que eu venho construindo no meu conhecimento de base, em pesquisas, em análises, eu levo para a indústria. Porém, a essência do trabalho, gente, é completamente diferente. Esse é um dos conflitos de uma das minhas mentoradas e é muito curioso acompanhar o caso dela, porque por mais oportunidades que ela veja dentro da indústria e por mais que ela queira muitas vezes uma remuneração diferenciada ao que ela tem dentro do mestrado dela, por exemplo, não há compatibilidade com os valores dela fazer essa mudança. Vou deixar essa pulga atrás da orelha de vocês para que a gente possa ir entendendo a partir disso o quanto essa transição é completamente complexa para essa pessoa. O impacto para ela é muito alto e o nível de preparo não, porque ela já está pronta para fazer essa transição em termos técnicos. Em termos comportamentais e ao como se adaptar a uma realidade de seletista, ela vai precisar se preparar muito. Então, são muitos elementos para a gente analisar. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com
o conceito da transição de carreira. Espero que até aqui isso tenha aberto muito a cabeça de vocês para quando a gente vai pensar nisso. E agora eu te deixo com uma perguntinha. Qual é o tipo de transição de carreira que você fez ou está fazendo nesse momento? Você pode voltar aqui, dar um check aqui nessa tela e classificar qual é ou quais são as mudanças que você está fazendo ou se propondo a fazer nesse momento e principalmente olhar para esse quadrinho aqui, ó. Qual é o teu impacto, tua necessidade de preparo e a complexidade da mudança que você está fazendo. Isso vai te dar muita clareza para que você possa seguir os seus próximos passos. Então, novamente, perguntinha aqui na tela e resposta aqui nos comentários dessa aula que eu quero saber qual é a classificação que você deu para a sua transição nesse momento. Te vejo na próxima aula.